Pai, Senhor, para os irmãos, louvamos a Deus por mais essa oportunidade, de estarmos estudando mais uma lição, da nossa escola dominical. Hoje, nós vamos estar estudando a lição 13, a última lição da edição especial da CPAD. Lição 13, a vigilância conserva pura a igreja. O texto áureo diz assim: e as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Está em Marcos, capítulo 13, versículo 37. A verdade prática diz assim: através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Ou seja, a igreja que continua vigilante dentro dos preceitos de Cristo, ela não vai ir nas ondas que estão se criando aí no mundo, Criam-se modismos que não têm conformidade com a palavra de Deus e muitas das vezes essas coisas acabam entrando dentro da casa do Senhor. Amém? Nós estamos chegando à última lição, desse trimestre, a última lição dessa edição especial, onde o Espírito Santo mais uma vez vem nos despertar, mostrando, dizendo que o tempo se abrevia, conforme 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29. Hoje nós estamos meditando na parábola de Jesus, lá em Mateus, capítulo 25, versículos do 1 ao 11, onde fala das 10 virgens, que à meia-noite ouviram o clamor, mas apenas 5 delas estavam preparadas para se encontrar com o noivo. Que Deus venha abrir os nossos corações para que nós possamos compreender sua palavra, pois temos que estar devidamente preparados, O primeiro tópico fala a meia-noite, o dia que já passou. A meia-noite, ou seja, durante 24 horas, o dia ele termina em 24 horas, Ou seja, o que aconteceu pertence ao passado, ou seja, foi o dia de ontem. E é o sentido da expressão meia-noite, o dia que já passou. Fala de um dia, de um período de tempo que terminou, O ponto de vista bíblico, é o período de tempo que está para terminar, que é a dispensação da igreja, O momento em que Jesus arrebatar a sua igreja fiel, esse período será terminado, ou haverá terminado. Portanto, vivemos os últimos momentos da igreja na terra. E a Bíblia diz que somos sustentáculo da verdade. O que isso quer dizer? Um local firme, um local que é coluna, Ou seja, nós somos a base do que a Bíblia diz, que é a verdade, que por sua vez é a própria verdade, que é Deus. Ou seja, nós é quem afirmamos através da Bíblia que a palavra do Senhor é a verdade. Porque nós temos o entendimento da palavra de Deus para afirmar, com firmeza que Ele é a verdade. Conforme 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Essa é a nossa responsabilidade. E Cristo, Ele manda que nós trabalhemos enquanto é dia, ou seja, pregar o Evangelho enquanto ainda a porta da graça está aberta. Conforme João, capítulo 9, versículo 4. Pois quando vier a noite, não será possível mais fazer nada. Chegando a noite, não é possível mais se trabalhar, Segundo tópico, meia-noite, início de um novo dia. Diz respeito ao mundo inteiro. Ao momento exato, à meia-noite, é quando um dia novo vai raiar.
E que dia seria esse, né? Aí o atalaia responde: vem amanhã e vem também à noite, ou seja, perfazendo 24 horas. Conforme Isaías, né, capítulo 21, versículo 11 e 12. Primeiro subtópico: amanhã começará. É um novo dia, né? O início se dá quando Jesus chamar aqueles para si que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Esse é o dia de Jesus Cristo, conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8, Filipenses capítulo 1, versículo 6 a 10 e também Filipenses capítulo 2, versículo 16, né? Naquele momento, Jesus verá o fruto do seu trabalho e do seu sacrifício, né? Ou do seu sofrimento, conforme Isaías capítulo 53, versículo 11. Aqueles que são do Senhor ressuscitarão e serão transformados, né? Está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. E Jesus levará a sua noiva para cear com ele, né, para as bodas do Cordeiro, onde a igreja e o Cordeiro se unirão para todo sempre, conforme 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, e também o livro de Apocalipse, né, capítulo 19, versículo 9, e também capítulo 21, versículo 9, né? E aí nós dizemos algo que é para quem é crente, para quem serve o Senhor fielmente, para quem tem certeza de salvação. Amém. Ora vem, Senhor Jesus, né? Conforme Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Segundo subtópico, a noite vem. Quando Jesus levar a noiva, vai começar também o dia da ira do Cordeiro, ou seja, para o que rejeitou Jesus, conforme Apocalipse, capítulo 6, versículo 16 e 17. O lagar da ira de Deus será pisado sem misericórdia. Né? Nós sabemos que lagar é usado para malhar trigo, né? E que esse trigo, para que se tenha o produto dele, que é a farinha, ele é bem pisado, ele é moído, ele é bem trabalhado, né? É esmagado ao extremo para que ele vire farinha e tenha utilidade. Conforme essa palavra sobre o lagar da ira de Deus está lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 9, também capítulo 15, versículo 7, capítulo 16, versículo 19 e também capítulo 19, versículo 15. Trevas dominarão a terra, né? Conforme Isaías capítulo 8, versículo 21 e 22. Ou seja, os homens que não deram crédito às palavras de Deus, vai começar o dia da vingança e da ira de Deus, assim como foi nos dias de Noé, né? Conforme Gênesis capítulo 7, versículos 11 e 12. Também Mateus capítulo 24, versículo 39. Ou seja, do mesmo jeito foi nos dias de Noé, né? Noé estava pregoando a palavra, muitos zombavam dele, e num belo dia ele terminou a arca. O Senhor pediu para colocar os pares de animal e a sua família entrar para dentro e selou a arca por fora. E do nada veio um grande dilúvio e devastou a terra, e aqueles que não quiseram ouvir morreram, né? Pereceram. Por quê? Porque não deram ouvido à palavra de Deus. Então é importante, né? A palavra de Deus diz: aquele que tiver ouvidos, ouça. Mas quando fala quem tiver ouvido, ouça, está dizendo para entender e compreender e seguir a palavra de Deus. Não é só ouvir, eu ouvi. Não, é ouvir, procurar entender e seguir a palavra de Deus. Terceiro tópico, meia-noite, a hora de trevas. O povo de Deus é familiarizado com as Escrituras, então não é estranho nem admirável quando vemos trevas, angústias, dificuldades,
pois sabemos através da Bíblia que essas coisas anunciam a vinda iminente de Cristo, né? Ou seja, o lugar escuro em que vivemos, conforme 2 Pedro, capítulo 1, versículo 18, é iluminado pela palavra de Deus. As nossas almas são consoladas com as profecias, porque quanto mais escura a noite, mais perto estamos da vinda de Jesus. Você entendeu? Quanto mais escura a noite, mais perto estamos na vinda de Jesus. Ele jaz às portas, conforme diz a palavra. Primeiro subtópico, a natureza sente as trevas. Quando Jesus morreu, o sol escureceu e houve trevas na terra, né? Lá em Mateus capítulo 27, versículo 45, fala disso. E hoje, conforme a Bíblia mesmo relata, a natureza geme por coisas que hão de sobrevir à terra, ou seja, por situações que vão ocorrer na terra. Está em Romanos capítulo 8, no versículo 22 e 23, né? É terremoto, peste, fome, catástrofes, né, que a gente tem visto, doenças, e a Bíblia já previu tudo isso, né? Conforme Lucas, capítulo 21, versículo do 11 ao 25. Segundo o subtópico, os homens sentem a treva, as trevas, né? A Bíblia fala de tempo difícil, ou tempos difíceis, quando o homem será atormentado por tentações de todas as espécies, de toda espécie, conforme 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 18, e 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 a 4, diz, né? As perseguições à igreja, ódio aos crentes e a corrupção moral provam que já anoiteceu, conforme Lucas, capítulo 17, versículo 28, também capítulo 21, versículo 12, 16 e 17. Ou seja, hoje nós já vemos, né, mesmo de forma velada no Brasil, mas no exterior a perseguição ela é mais eminente. No Brasil ela é de forma velada, mas ela existe, essa perseguição aos cristãos, né? Quando fala que é crente, todo mundo tem um dedo para apontar. Mesmo estando em profunda situação de desentendimento, devido ao testemunhos de alguns que não é o testemunho correto daquilo que a palavra de Deus ensina, então todos acabam entrando como numa mesma situação, né? Mas isso não é motivo para desanimarmos, devemos continuar caminhando na presença do Senhor e seguindo aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Terceiro tópico, as nações estão em trevas, né? Guerras, rumores de guerras, conforme Lucas capítulo 21, versículo 9. Perigo de guerra nuclear, biológica, química, né? Uma sombra ameaçadora sobre todo o mundo, conforme Lucas capítulo 21, versículo 25 e 26. Ou seja, o mundo já se preparou para a maior catástrofe de todos os tempos, a grande tribulação, né? Ou seja, as trevas da meia-noite já chegaram. Então nós temos que tomar cuidado. Os sinais estão à porta. Devemos vigiar. Quarto tópico, meia-noite, a vinda do noivo. Durante o milênio, salvos cantam e falam da segunda vinda de Jesus. Muitos que esperavam por esse dia já dormiram no Senhor, mas guardaram a fé. O interessante é, dormiram no Senhor, mas guardaram a fé. E os que estão vivos esperam ansiosos a segunda vinda de Jesus, né? A partir da meia-noite, ninguém mais dirá Jesus virá, né? Ouvir-se-á o clamor de júbilo que encherá a terra e o céu. Ou seja, é a noiva exclamando, chegou o noivo,
conforme Mateus capítulo 25, versículo 10. Está escrito: chegou o esposo. Aquele momento glorioso, o poder do Espírito Santo operará milagres, conforme Romanos capítulo 8, versículo 11. Também Filipenses capítulo 3, versículo 21. Os que morreram em Cristo ressuscitarão com corpos gloriosos, corpos glorificados, e os que estiverem vivos serão transformados e todos juntos serão arrebatados, ao encontro com o Senhor nos ares, conforme 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 11 a 18, também 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos do 51 ao 54, E quem for arrebatado com o Senhor não vai sofrer a dor e a degradação que vai atingir o mundo, porque estes foram comprados com o seu precioso sangue, conforme está em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Quinto tópico, o clamor da meia-noite. O clamor da meia-noite, um brado de alerta, ou seja, clamor da meia-noite, a hora que chega, um brado de alerta. E à meia-noite ouviu-se um clamor, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Você já está ouvindo esse clamor? Você está escutando como o Espírito Santo diz ao mundo e ao salvo que Jesus vem em breve? Está atento aos sinais do tempo, ao cumprimento das profecias? Conforme Lucas, capítulo 21, versículo 28 e 29, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Aqueles que já ouviram a voz do Espírito Santo devem divulgar as palavras eternas do Evangelho, enquanto há tempo. Ou seja, nós somos chamados por Deus para ser atalaias, ou seja, para anunciar a palavra de Deus. E a nossa função é de despertamento, de despertar o povo, conforme Ezequiel, capítulo 3, versículo 17 a 21, também Abacuque, capítulo 2, versículo do 1 ao 3, anunciar aos homens que Jesus vem em breve, Ou seja, precisamos vigiar, permanecer prontos para a vinda do Senhor, E a Bíblia diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Mas ao mesmo tempo, nós temos a função de anunciar a palavra do Senhor, E entender que a palavra de Deus nos ensina com a ordem: vigiai, conforme Marcos capítulo 13, versículo 36 e 37. Então, devemos pregar a palavra dentro e fora de tempo. Já é a última hora, Primeiro subtópico: o sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. O sono pode ser causado pela desobediência, como aconteceu com Jonas, Está lá em Jonas, capítulo 1, versículo 6. Quando obedecemos a Deus, somos revestidos do poder do Espírito Santo, conforme está em Atos, capítulo 5, versículo 32. A preguiça também causa sono. Está lá em Provérbios, capítulo 24, versículos 30 a 33, Quando estamos desocupados também, Davi, ele quando estava desocupado, enquanto seu exército estava em combate, ele caiu em tentação. Está em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 e 2. Ou seja, é bênção para o crente que está ocupado na igreja, servindo a Deus, O esgotamento espiritual por falta de renovação
pode causar sono, né? Abraão teve que lutar contra o sono ao pé do altar, conforme Gênesis capítulo 15, versículo 12. Nós precisamos do poder de Deus para ficarmos fortes e resistir aos dias maus, inclusive não ficar sonolento diante da presença de Deus. Segundo subtópico, seremos guardados, vigilantes, se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição, né? Ele nos desperta pela sua palavra, ou seja, Jesus despertou os discípulos dizendo-lhes, em Mateus 26, capítulo 26, versículo 45 e 46, como é preciosa a palavra de Deus. Ou seja, tudo gira em torno da palavra de Deus. É ela quem vai nos orientar, nos vai dar palavras de despertamento, de conforto, de alimento espiritual, de força para conseguirmos seguir em frente, né? Tudo isso orientado, né? Não adianta ler a palavra se não tiver a orientação do Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos conserva vigilantes e acordados, né? O Espírito Santo, para nós, é como óleo na lâmpada, não pode faltar na nossa vida, senão apaga a chama. Está lá em Mateus 25, né? Capítulo 25, versículo do 1 ao 8, né? Ou seja, viva uma vida onde há inteira liberdade para o Espírito Santo de Deus operar. Viva uma vida onde há inteira liberdade para que o Espírito Santo de Deus possa operar, conforme diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Isso vai te conservar preparado para o encontro com o Senhor. A oração também é importantíssima, porque Jesus, ele chama a nossa atenção para isso, para a oração. E ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, muitas das vezes a gente vigia e não ora, ou ora e não vigia. Não pode, não dá certo. Tem que vigiar e orar. Tem que estar sempre com a lâmpada acesa. O Espírito Santo tem que estar permeando as nossas vidas, estar nos orientando, conforme Mateus capítulo 26, versículo 41 e Marcos capítulo 13, versículo 33, né? Porque o que ocorre? O Espírito, ele está pronto, mas a carne é fraca. Significa que, se os discípulos orassem, o Espírito prevaleceria sobre a carne, ou seja, a vontade do Espírito seria alimentada e não a carne. Então, quando a gente alimenta o Espírito, a gente fica uma pessoa mais espiritual, porque a gente está alimentando a nossa parte espiritual. Quando a gente começa a fazer a vontade da carne, alimentar a nossa parte carnal, a gente acaba perdendo parte da nossa vida espiritual, né? Ou deixando ela em decadência e fazendo a vontade da nossa carne, o que não é agradável aos olhos do Senhor, né? Então, por isso que a oração é um recurso tão importante, porque nos mantém vigilantes, né? A oração é por ela que nós estamos em comunhão com Deus, né? É pela oração que nós estamos em comunhão com Deus, porque nós mantemos um diálogo com Deus, né? O rosto de Moisés resplandecia sempre que ele estava com Deus no monte, conforme Êxodo, capítulo 34, versículo 29, né? Também Estevão, né? Lá em Atos, capítulo 6, versículo 15, que o rosto dele também brilhou, né? Quando estava em comunhão com Deus ali. A oração é uma arma eficaz contra Satanás, né? A oração é arma eficaz, né? Se nós não orarmos, nós estamos desarmados, conforme Efésios, no capítulo 6, versículo 18. Ali em Efésios 6 fala sobre as armaduras cristãs, né? Ou seja, quando nós oramos, combatemos e prevalecemos contra o nosso inimigo,
e permanecemos vigilantes. A oração é o meio pelo qual recebemos também as bênçãos de Deus. Ele nos enche com sua graça e nos faz prontos para o grande culto nas nuvens, ou seja, ele nos molda para que nós estejamos prontos para cultuar com ele nas nuvens, né? Então nós estejamos atentos à nossa conduta, tá? Buscando a santificação e purificação, para que não apareça mancha em nossas vestes. Isso é obrigação nossa, é pessoal, tá, gente? Santificação e purificação, cada um tem que buscar. É pessoal, tá? A salvação é individual. Ou seja, qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Conforme 1 João capítulo 3, versículo 3. Qualquer que nele tem esta esperança, que esperança? De ser arrebatado. Purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Né? Deus é santo e requer que sejamos santos para andar com ele. E um dia o veremos tal como ele é, conforme 1 João capítulo 3, versículo 2, né? Ou seja, quando o clamor da meia-noite for ouvido, diz a Bíblia, sai-lhe ao encontro, né? O Espírito Santo quer dizer atualmente, né, para você e para mim, prepara-te para te encontrares com teu Deus, conforme Amós, capítulo 4, versículo 12. E nós devemos estar prontos, né? Conforme Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8. E Mateus, capítulo 25, versículo 7. Ao ouvir o clamor da meia-noite, as virgens começaram a preparar sua lâmpada. A sua lâmpada está preparada hoje? Você tem azeite suficiente na sua lâmpada? Deus permita que nas nossas lâmpadas e nas nossas vidas se cumpram as palavras de Lucas, capítulo 12, versículo 35 e 36. Esteja cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Que possamos ficar com essa lição maravilhosa, possamos vigiar e orar. Os dias são maus e os tempos estão sendo abreviados. O Senhor vai voltar, né? Ele pode voltar hoje, como pode voltar amanhã. Não sabemos o dia e hora. A única coisa que sabemos é que ele deixou a orientação. Vigiai e orai. Que é para quê? Para manter nossas lâmpadas acesas, nos manter vigilantes e manter o Espírito Santo nas nossas vidas, nos guiando para Cristo, que é o nosso alvo, nos guiando para o céu. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.